Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo da terceira unidade. Lembrando que desde a nossa última videoaula, onde a gente trabalhou multiplicação com números racionais, a gente já estava falando ali da terceira unidade do terceiro trimestre, tá bom? Então agora a gente está dando continuidade àquele conteúdo. E hoje vamos falar um pouquinho da divisão com números racionais. Bem, antes de falarmos sobre o conteúdo, eu preciso mostrar a vocês aqui como foi dividida a nossa segunda unidade, nosso segundo trimestre. Eu já havia explicado isso aqui para vocês, mas vou repetir porque vocês estão prestes a receber as notas de vocês, né? Então, a gente teve uma avaliação sistematizada, que é a que vocês conhecem como prova, né? No valor de 3 pontos. Todos os exercícios no valor de 2 pontos. Agora, atenção, quando eu falo exercício no valor de 2 pontos, é aquela pessoa que fez todos os exercícios sem atrasos na entrega, tá bom? Então, qualquer tipo de atraso foi descontado, tá bom? Então, é bom que vocês prestem atenção nisso aqui, porque você pode ter feito todos os exercícios, mas se entregou atrasado, houve um desconto em relação àquele atraso, tá bom? A autoavaliação, que é aquele momento onde vocês se avaliam, né? Participei das lives, fiz todos os exercícios, entre outros argumentos que eu falei para vocês, que eu postei para vocês no ambiente virtual, naquele formulário do Google, tem um valor aqui de 1 ponto. A qualitativa é como se fosse a autoavaliação, só que agora é o professor avaliando, né? Então eu também avalio vocês, obviamente avaliando tudo que foi feito na unidade, também com um valor de 1 ponto. E as duas atividades diversificadas, né, valendo 1,5 ponto. Então, a gente tem aqui um total de 10 pontos, tá bom? Então, essa foi a divisão da nossa segunda unidade. Eu ainda não pensei ainda como vamos fazer a terceira unidade, mas daqui para o final de semana a gente deve ter essa resposta e aí eu passo para vocês como vai ser essa divisão do terceiro trimestre. Ok, meus amores? Ok, então. Então, agora de fato, falando sobre o conteúdo de divisão, vamos entender esse pequeno exemplo aqui. Cíntia está trocando parte da fiação elétrica de sua casa. Para isso, ela comprou 8 metros de fio e pagou um total aqui de R$ 23,20. Então, 8 metros de fio, ela pagou R$ 23,20. Após uma semana, ela percebeu que precisava de mais 0,5 metro desse mesmo fio. Então, meio metro, né? 0,5 é a mesma coisa que meio metro, não chegou a comprar 1 metro então. Então, ela precisou ali de mais meio metro. Sabendo que o preço do fio não mudou, quanto Cíntia pagará por 0,5 metro de fio, ou seja, por meio metro de fio? Então, crianças, olha só, perceba que em nenhum momento eu tenho o valor do metro. Eu tenho o quê? O valor total dos 8 metros. Então, se eu pegar aqui os R$ 23,20, que foi o valor total que ela pagou nos 8 metros, e dividir pelos 8 metros, né, que foi o total que ela comprou, né, eu vou ter, então, pelos cálculos aqui, um valor de 2,9, ou seja, R$ 2,90 o metro. Ah, professor, mas como é que você chegou nesse 2,9? É isso que a gente vai explicar que agora é esse que é o nosso conteúdo. Crianças, perceba só, quando a gente vai fazer uma divisão, né, nesse caso aqui de números racionais, só que você percebe que um dos números aqui tem vírgulas, né? A gente costuma falar na matemática que a gente vai igualar a quantidade de casas decimais após a vírgula ou simplesmente sumir com aquela vírgula dali, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Você vai perceber o seguinte, quantas casas decimais eu tenho aqui à frente da vírgula, à direita da vírgula? Você tem uma, duas, né? 2 números à direita da vírgula. Ou seja, esses 2 números, eles virão para o outro número, né? Eles vão entrar aqui no outro número, ó, em forma de zero. Então, ó, 1, 2. Por que isso, professor? Porque, olha só, se eu quero tirar a vírgula desse número aqui, basta que eu multiplique por 100 e ele vai ficar sem vírgula, né? Ele vai virar isso aqui, ó, 2.320, tá bom? Ah, professor, se tivesse só um número na frente da vírgula, né? À direita da vírgula, aí você multiplicava por 10. Ah, professor, se tivesse 3 números, aí você multiplicava por 1.000. Então, na verdade, a quantidade de casas que você tem à direita da vírgula vai indicar a quantidade de zeros que você vai multiplicar aquele número. Então, você tem 2 casas, você tem, então, 2 zeros, tá bom? Mas qual o conselho que eu dou para vocês? Imagine o seguinte, se eu tenho 2 casas aqui, eu coloco 2 zeros no outro número. É só isso, né? Se eu tenho uma casa, 1 zero. 3 casas, 3 zeros. E aí você vai acabar equilibrando esses 2 números, tá bom? Então, na verdade, sem a vírgula, a gente vai ter aqui uma divisão de 2.320
dividido por 800, tá bom? Perceba que aqui não tem vírgula mais, ó, e aquelas duas casas que você tinha aqui estão no formato de zero aqui no outro número. Então, nosso cálculo agora é esse aqui. Perceba que se você fizer essa conta na calculadora e se você fizer essa conta na calculadora, você vai encontrar o mesmo resultado, tá bom? Então, bora lá. O que ele fez, então? Como ele não pode pegar nenhum 2, nenhum 23, 232 não pode também, então ele pegou logo o número completo, né? 2.320 dividido por 800. Ele achou como resposta aqui 2. 2 vezes 800 dá 1.600. Fazendo a subtraçãozinha que a gente já está acostumado a fazer, né? Você tem aqui um total de 720, um resto de 720, tá bom? Vou pedir agora um zero, porque minha conta ainda não acabou. Eu consigo ainda fazer alguma coisa, né? Ah, professor, mas eu não tenho nada aqui. Eu sei, a gente está pedindo um zero, e nesse momento que eu peço esse zero aqui, eu acrescento uma vírgula aqui nesse número, tá bom? Então, ó, pedi um zero, acrescento uma vírgula, certo? Então, beleza. Aí ficou 7.200 dividido por 800. Quando você faz esse cálculo aqui dá 9, né? 9 vezes 800 dá exatamente os 7.200. E aí você tem a subtração aqui com o resto zero. Ou seja, a que conclusão eu cheguei? Eu cheguei que 2.320 dividido por 800 ou 23,20 dividido por 8, né, vai dar um total de 2,9. Ou seja, esse aqui é o valor que ela pagou pelo metro do fio. Então, R$ 2,90 cada metro, certo? Então, a primeira parte, que era saber quanto valia o metro, né, quanto custava o metro, a gente já fez. O que a gente vai pensar agora? A gente vai olhar para o 0,5, né, para o meio metro, que é o que ele quer saber. Então, bora lá. Olhando para o 0,5, perceba que o livro fez o seguinte. Você pode dizer que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Isso aqui é a mesma coisa que meio, certo? E aí, o que ele fez aqui, então? É a metade de 1 metro, não é isso? Então, se é a metade de 1 metro, o que eu vou fazer? Se 1 metro custa 2,90, ou 2,9, eu vou dividir por 2, né? Para saber quanto vai custar meio metro, já que 0,5 seria ali a metade de 1 metro, né? Então, fazendo aqui a mesma coisa, observa só, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó. Eu tenho uma casa após a vírgula, à direita da vírgula, eu acrescento um zero no outro número, tá bom? 2 casas, 2 zeros, 3 casas, 3 zeros. Então, nosso cálculo é esse aqui, ó, 29 dividido por 20, ok? Então, eu tenho aqui 29 dividido por 20 vai dar o valor 1. 1 vezes 20 dá 20, fazendo a subtração aqui, resta 9. Peço um zero, não é isso? Para terminar a conta aqui, peço um zero, acrescento uma vírgula, tá bom? Aí o que eu tenho? Eu tenho 90 dividido por 20, que dá 4. 4 vezes 20 dá 80, fazendo o resto aqui, ó, eu tenho aqui um resto, uma diferença de 10, né? Aí eu peço outro zero. Esse segundo zero é importante destacar que ele é de graça, a gente não precisa acrescentar nada. Ah, professor, não coloca mais uma vírgula? Não, a gente não vai ter um número com 2 vírgulas ali, né? Só vai aparecer aquela primeira vírgula. Então, aquele primeiro zero que a gente pediu, ele tem um preço, digamos assim, que é a vírgula, né? Agora, o segundo zero que a gente vai pedir aqui, nessa segunda parte da questão aqui, não acrescenta nada, ele é gratuito, tá bom? Certo? Então, bora lá, ficou 100 dividido por 20, que dá exatamente 5. Né? 5 vezes 20 dá 100, o resto, zero. Então, qual é a resposta que eu tenho aqui? 1,45. Ah, professor, o que é isso então? É exatamente o valor que a gente queria achar, né? Que é o custo de meio metro daquele fio, tá bom? Então, Cíntia vai pagar aqui pelo meio metro, né? Que é o que a questão está pedindo, 1,45. Ah, professor, tem outra forma de achar isso aqui? Sim, né? Se você sabe que 1 metro custava aqui R$ 2,90, a gente pode utilizar a multiplicação, que foi conteúdo da nossa última videoaula, né? Então, se o metro custa R$ 2,90, quanto vai custar então 0,5? Certo? Vamos fazer então aqui, ó. Lembrando que a multiplicação a gente não mexe com a vírgula por enquanto, faz a multiplicação normal. 5 vezes 9 dá 45, sobe 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14. Está aqui, né? Passa para o zero agora, ó. 0 vezes 9 dá 0 e 0 vezes 2 dá 0. Fazendo essa soma aqui, eu tenho 5, 4, 1, né? Relembrando então a nossa última videoaula, ó, eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui à direita da vírgula. Então, na verdade, eu tenho duas casas. Eu vou ter que deixar duas casas também no resultado. Então, 1,45 também é o mesmo valor que a gente encontrou na divisão. Então, perceba que algumas questões você pode simplesmente resolver pela multiplicação, né? Ou, de fato, você precisa fazer a divisão.
Tudo bem? Eu considero a multiplicação mais fácil, então vai depender muito da questão, certo? Se você vê que você consegue encaixar a multiplicação ali na questão, você faz através da multiplicação. Tudo bem? Mas perceba que a divisão basta que a gente equilibre as casas decimais ali entre os números. E aí eu tenho duas pequenas observações aqui, ó. Se o dividendo e o divisor de uma divisão forem multiplicados por um mesmo número diferente de zero, a nova divisão terá o mesmo quociente. O que é isso aqui, professor? Foi o que a gente mostrou aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui 10 dividido por 2, né? Dividendo e o divisor. 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 vezes 2 dá 10, então o resto 0. Agora, se eu pegar esse mesmo 10 que eu peguei aqui, ó, né? E esse mesmo 2 que eu peguei, e vou multiplicar agora por, deixa eu ver aqui, por 2. Multiplico aqui por 2 e multiplico aqui por 2. Perceba que ela está falando, ó, forem multiplicados por um mesmo número, tá bom? Então, isso aqui vai virar o quê? Vai virar 20 dividido por 4. Quanto é que dá 20 dividido por 4? Dá exatamente o mesmo valor. 5 vezes 4, 20. Então, aqui dá 5 e aqui dá 5. É isso que ela está falando. Ó. Se o dividendo e o divisor de uma divisão forem multiplicados por um mesmo número diferente de zero, a nova divisão terá o mesmo quociente, ou seja, terá o mesmo resultado aqui. Tá bom? Então, na matemática, muitas vezes você consegue fazer, muitas vezes você vai precisar fazer, na verdade, a multiplicação, né, dos dois números, tá bom? Então, agora, o que vocês precisam lembrar? Que se você multiplicou um número, você precisa multiplicar o outro também. E tem que ser pelo mesmo valor, tá bom, pessoal? Você não poderia chegar aqui e pegar o 10, ó, e multiplicar por 2, e pegar o 2 e multiplicar por 4, né? Não. Né, tem que ser pelo mesmo valor. Se você multiplicou um por 2, multiplica o outro por 2 também. Por que tem essa observação? Porque vocês perceberam, ó, que tem exatamente essa multiplicação aqui por 10. Tá bom? Então, ó, se você multiplica aqui o 2,9 por 10, você chega no resultado que 29. E se você multiplica o 2 por 10, você chega no resultado que 20. Então, perceba que o que a gente faz, na verdade, é multiplicar os dois números por 10. E a matemática nos permite fazer isso. Ok? Mais uma pequena observação. Quando multiplicamos um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, deslocamos a vírgula, respectivamente, uma, duas ou três casas para a direita. Sim, foi o que a gente viu aqui anteriormente. Deixa eu mostrar aqui mesmo. Ó. Foi o que a gente viu aqui anteriormente. Ó. Se eu tenho, por exemplo, 2,94, né? Se eu multiplicar isso aqui por 10, o que quer dizer isso aqui? É a mesma coisa que deslocar a casa, né, a vírgula ali, uma casa à direita. Então vai ficar, na verdade, 29,4. Perceba que a vírgula saiu daqui e foi aqui para a direita. Ah, e se eu multiplicar por 100, professor? 2,94 multiplicado por 100. Então, são dois zeros, então você tem que avançar duas casas com a vírgula. Então, na verdade, isso aqui iria ficar 294. A vírgula não precisa aparecer, né, porque está depois do último número, mas ela ficaria aqui depois do 4. Perceba que você avança duas casas com a vírgula. Se a gente está falando de números racionais, quer dizer também que a gente pode trabalhar tanto com números positivos quanto com números negativos. E aí eu preciso dizer a vocês que a gente vai seguir as mesmas regras que a gente aprendeu lá nos números inteiros, tá bom? Aquele mesmo quadrinho que a gente aprendeu lá de multiplicação e de divisão. Ou seja, quando eu tenho, né, mais com mais, o resultado vai ser positivo. Quando eu tenho menos com menos, o resultado também é positivo. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, certo? Então, isso aqui a gente já sabe, desde os números inteiros, e eu preciso dizer que aqui esses sinais se repetem, tá bom? Isso aqui é a regrinha válida para multiplicação e para divisão, tanto de inteiros quanto de racionais, ok? Vamos entender aqui esse pequeno exemplo. Ó, letra A, calcular menos 1,55 dividido por mais 0,25. De cara, a gente percebe, ó, se você está dividindo um número negativo com um número positivo, o resultado vai ser o quê? Ó, menos com mais vai dar menos. Então, você tem aqui o resultado também negativo. Tá bom? Então, dá, nesse caso aqui, menos 6,2. O que ele fez aqui, na verdade? Vamos só relembrar os mesmos passos que a gente aprendeu anteriormente.
você tem duas casas após a vírgula. Aqui você tem duas casas também após a vírgula, né? Perceba que agora a gente está trabalhando com dois números com vírgula, né? Dois números decimais, ou seja, você equilibrou esses números estão equilibrados na verdade, porque se você tem duas casas na frente da vírgula com um e duas casas à direita da vírgula com o outro, então eles estão equilibrados, cada um tem duas casas, né? Após a vírgula. Então você simplesmente pode excluir aquela vírgula. E é isso que a gente fez aqui, ó. Ficou 155 dividido por 25. E aí você faz o procedimento normal, né? 155 dividido por 25 vai dar um total aqui de 6,2. Essa vírgula apareceu por conta desse zero, tá bom? Então não tem nada a ver com o que a gente fez aqui acima, é basicamente seguindo os mesmos passos que a gente fez a questão anterior. E aí eu chego na resposta aqui de menos 6,2. Por quê? Porque menos com mais vai ter um resultado negativo. Ok, crianças? Letra B, trabalhando com fração agora, você tem dois números negativos, duas frações negativas, e a gente sabe que menos com menos o resultado dá mais, o resultado vai ser positivo, tá bom? E aí, para quem não lembra, conteúdo do sexto ano, para quem não lembra como proceder à divisão entre frações, o que ele fez? Ó? Perceba que você tem uma fração de 1/2, ele está desconsiderando os sinais aqui, tá bom? 1/2 e 3/4, a divisão. Repete a primeira, ó, 1/2 está aqui. Troca o sinal de divisão pela multiplicação, está aqui, certo? E inverte a segunda fração. Então, se era 3/4, ficou o quê? 4/3, tá bom? E aí, o procedimento agora é normal, ó. Multiplico o de cima com o de cima, que é o numerador, né? E o de baixo com o de baixo, que é o denominador. Então, 1 vezes 4 dá 4. Ele já fez a simplificação aqui, mas bora só colocar o resultado aqui, ó. Dá 4, né? E 2 vezes 3 dá 6. Dividindo, simplificando por 2 aqui, ó, você tem o quê? 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, a mesma resposta que ele encontrou aqui. Ah, professor, o que ele fez? Ele simplificou, pessoal, aqui, ó. Ele está vendo que aqui ele tem um 4 e aqui ele tem um 2, ele está percebendo que ele pode simplificar esses dois números, né? Você pode simplificar um em cima e um embaixo, está dividindo por 2 nesse caso aqui, né? Então, 4 dividido por 2 tem daqui resultado 2. E 2 dividido por 2 daqui resultado 1. E ele fez, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Chegamos na mesma resposta que a gente queria, tá bom? Então, menos com menos dá mais. O resultado, então, positivo. Resposta mais 2/3. Mais uma, perceba que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando para vocês uma variedade de questões de divisão, tá bom? Para depois, na hora de fazer os exercícios, vocês não terem dúvidas. Então, a gente tem divisão com um número decimal e o outro não, né? Divisão com uma fração e um número decimal, que é o que vai ocorrer agora. Divisão com duas frações. Então, todos os tipos que a gente pode encontrar dentro dos números racionais, a gente está mostrando aqui. Então, a letra C, você tem uma fração que é menos 3/7, dividido por um número decimal que é mais 0,4. Perceba, ó, menos com mais, resultado o quê? Menos, resultado negativo, tá bom? E aí, como é que ele fez aqui? Como é que o livro procedeu para fazer essa questão? Ele preferiu transformar o número decimal numa fração. Aí fica por conta de vocês. Vocês poderiam fazer também essa divisão aqui, ó, de 3 por 7, iria transformar a fração em um número decimal, e depois você ia acabar fazendo a divisão de dois números decimais, né, como a gente já mostrou, mas ele preferiu transformar o número decimal em uma fração. E a gente sabe que 4/10, né? Ó, você tem aqui 0,4, né? Para transformar isso aqui numa fração, você repete o 4, né? E você vê quantas casas você tem à frente da vírgula, à direita da vírgula. Como é apenas uma casa, então você coloca um zero. Então, nossa resposta, 4/10. Então, ele transformou o 0,4 em 4/10 e vai proceder agora, ó, essa divisão aqui de números fracionários. Conserva a primeira, repete a primeira, troca o sinal de divisão por uma multiplicação e inverte a segunda, conteúdo de sexto ano, tá bom? Se era 4/10, ficou 10/4. Simplificou então aqui o 10 com 4 e aí chegou na resposta 15/14. Negativo no caso, né? Porque menos com mais dá menos, então nossa resposta para essa letra C, menos 15/14. E aqui não tem como simplificar mais. Enfim, crianças, vocês perceberam pelo horário de vocês, que nessa semana a gente não tem live, tá bom? Vou explicar agora o porquê que aconteceu isso. Como eu ia passar exercício para vocês hoje, né? E a nossa próxima aula é na quinta-feira, vocês teriam que fazer então aí a entrega desses exercícios de terça
para quinta. Então ficaria muito próximo, né? E como normalmente a gente faz uma live, né, uma aula, uma videoaula e corrige na outra semana os exercícios, aí eu decidi gravar então 2 videoaulas, tá bom? Para que na próxima semana a gente normalize a situação das nossas aulas. Então, na próxima semana provavelmente a gente vai ter uma live e uma videoaula como normalmente a gente tem, tá bom? Então, observa só, exercícios da página 125, questões 1, A, B, C e D, e a questão 3 também, tá bom? Não façam todas as letras da questão 1, tem mais letras, tá bom? Façam só a letra A, B, C e D. Para que dia esse exercício? Para segunda-feira. Mas atenção, a gente na quinta-feira a gente vai fazer mais uma quantidade de exercícios, tá bom? São 2 conteúdos na sequência, que afinal são 2 videoaulas, né? 2 aulas gravadas aqui, como a gente está fazendo aqui hoje, tá bom? Então, tanto esses exercícios de hoje quanto os exercícios da quinta-feira ficarão para serem entregues na segunda-feira. E aí vocês têm um tempinho a mais para a resolução desses exercícios, tá bom? São só 2 aqui hoje, então bem tranquilo. Possivelmente na próxima quinta-feira você deve ter mais 2 ou 3 e a gente finaliza aí para correção na segunda-feira. Ok, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.